Bom. Vixe, tá gravando? Vai embora. Tá gravando. Tá gravando. Vamos lá? Como que vocês sabem? Alguém começa a ler? Sim. Quem quer ler hoje? Quem tá inspirada aí para ler? A Vai lá, Bruna? Bruna. Eu vou fazer a leitura, então. Deixa eu só puxar aqui, peraí. Achei. É que o meu é digital, mas eu vou ter o físico mês que vem. O indivíduo que escolhe esses grandes desafios da vida, tomando um corpo com deficiência física ou mental, ou circunstâncias de grandes privações, aceitando essa condição como oportunidade, mantendo sempre a esperança, é verdadeiramente um bravo lutador. E quando o corpo morre e ele venceu a si mesmo, chega ao mundo espiritual com uma felicidade indescritível, por ter conquistado um degrau importante de sua evolução espiritual. Vocês querem que eu pare aqui para a gente comentar? Alguém quer Eu comentar? acho que... Pode seguir, né? Pode seguir. Aqui nessa questão, né, que ele fala da deficiência, para quem já leu o Janet, ele tem um debate, né, com os materialistas, aí ele fala assim, se você pegar um músico, por melhor que ele seja, e você dá um instrumento quebrado para ele, ele não vai conseguir manifestar todas as suas potencialidades, né? Eu acho muito interessante, porque, né, as qualidades estão no espírito, né, não no corpo. A deficiência fica no corpo. E quando o espírito, né, desencarna, a deficiência fica no corpo. E para ele é uma verdadeira conquista de uma prova que ele vivenciou. É muito bonita essa parte, porque ele se baseia num debate do Sócrates com Platão. Uhum. A Ru que gosta, né? A Ru não tá, caiu. eu achei interessante quando a gente faz também essa... lógico que uma deficiência traz um desafio, mas enquanto nós vemos pessoas, né, rompendo essas barreiras e conquistando, né, a própria vida, seguindo, mesmo com as limitações, ensinando muito para a gente, né? Verdade. E o importante também é assim, principalmente quem é da área da educação, estuda um pouco sobre inclusão, né? Eu tive aula com uma professora que trabalhava muito, né, com essas crianças que tinham algum grau de deficiência física ou mental, e assim, aquelas que têm a deficiência física, a parte intelectual, ela está intacta, muitas vezes, né? Então, é uma prova para os pais, mas também uma grande aprendizagem, porque a criança, ela tendo a intelectualidade dela intacta, ela consegue interagir com outras pessoas, aqueles aspectos espirituais que o espírito escolhe para vivenciar ficam mais em evidência também, né? Então, inclusive para o próprio grupo familiar, que vai passar por essa experiência e por essa interação, né, de se valorizar muitas coisas que estão além do aspecto físico. Então, é uma riqueza de experiência para esses familiares que passam, né, claro, existe uma necessidade de um apoio e tudo, mas o aspecto espiritual, muitas coisas ali vai se descobrindo, a tolerância, a verdadeira caridade, né, o olhar para o outro como um ser individual que pode ir muito além, né, do que comumente se espera e que pode estudar, muitas vezes pode se formar. A gente vê tantas histórias de superação, isso mostra o quanto que a clareza do espírito, ela está sendo preservada ali, e está ensinando muita gente, né, essa troca, né, de olhar além
do cotidiano, do senso comum, a família tem que buscar um conhecimento a mais, enfim, é uma lição. No começo, para os pais, é um impacto muito grande, mas depois que há ali a compreensão daquela circunstância, fica tudo mais facilitado, né? E é bonito isso, né? De você ver o espírito retornar para a espiritualidade feliz porque conseguiu cumprir a tarefa a qual ele se dedicou e se comprometeu a realizar. E aí, Bruna, sabe uma coisa que às vezes eu fico pensando? É o quanto que nós estamos condicionados a um tipo de comunicação, né? E aí, de repente, quando nós encontramos uma pessoa que tem uma certa, tem um obstáculo na comunicação, e aí a gente inventa, né, cria outras formas de comunicação, nós vemos o quanto que é limitada, né, as possibilidades que a gente pode criar para poder superar os obstáculos, né? E aquilo que no início poderia estar se constituindo um desafio para a comunicação, para a convivência, nós criamos outras formas e aquilo é superado, né? As pessoas conseguem se desenvolver. A gente percebe que que querendo ou não, nós nos condicionamos a determinadas formas de nos, né, dirigirmos as pessoas, de convivência, e a gente pode criar outras também, né? É como agora, né, gente? Há 3 anos atrás, estava todo mundo dentro de centro físico, né? Hoje nós estamos num ambiente online, né? Mas vocês não acham que melhorou muito da época de Kardec para hoje, em comparação como a gente lida com isso? Que, por exemplo, eu assisti um filme que é... Como é que chama, Paula, que a gente assistiu junto, Casa das Loucas? Junto não, ele na casa dele e eu na minha. Mas, A Casa das Loucas, né? Vou Uma achar coisa já. assim. E tinha uma É o mulher... Baile das Loucas? Baile É o das Baile Loucas. das Loucas, isso. Ele assistiu, a gente comentou na nossa live, né, Paula? Aí... E lá tinha um monte de pessoas assim que eram... A gente via que tinha problema cognitivo e era dado como louco. Hoje não. Hoje a gente não trata um autista como louco, né? A gente não trata uma pessoa que tem uma paralisia cerebral como louco. A gente trata diferente, não é? E louco, eu digo assim, que precisa ir para o manicômio. Então, eu acho que o ser humano evoluiu muito nisso. Muito. Verdade, Muito. evoluiu bastante. Porque a gente Até tem muito mais respeito com eles, muito mais inclusão, muito mais como se fosse um igual do que antigamente. Né? Quando a Bruna falou, eu penso que não é um aprendizado só para a família, é para a sociedade, para a medicina, né, ou para os médicos. reflete em todas Porque as áreas, verdade. o autismo, né, antigamente, ele era muito associado a uma questão como se a culpa fosse da mãe. Inclusive, a fala do médico era direcionada dessa forma. E hoje não, você tem um outro entendimento, um outro tratamento, né? E mesmo a questão, né, dos manicômios, né? Era muito triste o tratamento que se dava, né? Eu já atendi pacientes que ficaram em manicômio, que levaram choque. É um tratamento assim, gente, que é desumano. Desumano, né, Juliana? Isso, né? Traz marcas, deixa sequelas na pessoa, né? Por mais que ela tente se ressignificar tudo isso, é uma experiência dolorosa. E é fruto da nossa própria ignorância ao tratar as doenças, ao tratar, né, as causas, mas a possibilidade de também buscar novos caminhos, né? Juliana, você tocou num assunto que não é do negócio aqui, mas outro dia eu até escrevi isso lá na live de segunda-feira, porque tem certas experiências dolorosas dessa pessoa que passou por um tratamento tão desumano, aquilo marcou ela, e é o que você fala, de repente é uma vida inteira para tentar ressignificar, e de repente você vai numa sessão mediúnica e o espírito continua trazendo aquela experiência dolorosa. Eu fiquei pensando, falei, gente, o que isso, né? De que forma que eu posso compreender isso dentro desse restabelecimento, né? Você escreveu lá numa determinada hora lá que era uma das questões era a fixação mental, né? Da pessoa ficar ali
com aquilo. Mas, mas tem essa questão, né, de um tratamento que você colocou agora Porque o que é a também. fixação mental? Porque às vezes a gente percebe que um espírito sofredor, por exemplo, ele não tem muitas questões, assim, ou graves erros, às vezes. Uma fixação mental é quando você vivencia uma situação e você fica preso nela. Você não consegue ressignificar aquilo. E aí, soma-se, né, as crenças, né, que ele tem dentro de si, que pode estar baseada sobre falsos princípios. Então, Deus castiga, se ele acredita que depois que ele morreu, ele tem um julgamento, né? Então, tem o relato lá do espírito, que ela se sente como se estivesse sendo julgada, mas tudo é um processo interno do indivíduo, né? Mas muitas vezes ele não se apercebe disso, porque o que conduz ele é os falsos princípios. Uhum. E quantas vezes a gente vai no próprio centro, né? E ouve, isso daí tá acontecendo porque você tá pagando. Eu mesma pensei uma situação, né? Meu pai ficou 10 anos em coma. E quando eu ia no centro, as falas que eu tinha era essa. Seu pai tá pagando, você tá pagando. E aí, né, fica-se aqueles questionamentos quando a pessoa vivencia dores, né, ou situações muito difíceis, você pergunta qual é o propósito disso, mas o Espiritismo, ele traz a chave do entendimento, principalmente na questão do sofrimento físico, ele é uma condição material nossa. Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por uma dor física, um adoecimento, um tratamento, né? Mas a questão é como que eu vivencio esta questão. Porque se está fundamentado nos falsos princípios, eu crio uma fixação mental. Por exemplo, lá no estudo da Gênese, tem no capítulo dos fluidos, tem um artigo da Revista Espírita que ele cita sobre criações fluídicas. E era um estudo que Kardec estava a dar a impressão assim que ele estava iniciando. Então ele conta o sonho, acho que salvo engano, é de uma freira. E aí ela fala que ela está caindo no abismo e que aí lá tinha o Satã e que ela estava sendo obrigada a renegar Deus e ressaltar Satã, bater palma. E aí, assim, e Kardec trabalha essa questão da criação fluídica. E é tudo fruto das crenças internas dela, porque não existe inferno, não existe Satanás. Mas aí ela fica no princípio, no duplo princípio do bem e do mal, que é o que a gente vai estudar, né, no céu e inferno. Ela acredita que existem duas forças, Deus e o diabo, né? Que renegar a Deus seria, né, satisfazer o diabo. Mas isso é tão forte, gente, dentro da pessoa. Ela acredita mesmo naquilo. E aquilo se torna uma fixação mental. Sim. E às vezes você vê o espírito falando, não, eu tô sofrendo, eu tô isso, eu tô aquilo. E a gente sabe que, em verdade, ele não está, mas é a fixação mental dele. Como que a gente ajuda? Fazendo com que ele saia dessa fixação mental. Que ele olhe de outra forma aquela situação. Pode ter também as fixações nascidas pelo próprio... Como é que é? Assim, pelas questões da personalidade encarnada, né? O Paulo Henrique estava falando isso naquele estudo do livro lá do Pensamento e Vida, né? Do Chico. Porque às vezes uma questão que eu vivenciei como criança, que foi um trauma, ou uma questão que eu fui me condicionando, né? E pela reação do corpo, eu acho que a gente pode, né? Acho que entrar numa fixação mental por uma reação condicionada, né? Também. Ô, Paulo, eu tive uma vizinha que ela sofreu aquele incêndio do Joelma, sabe? Aí ela acordava todo dia numa época, depois passou uma vez por semana. Ela acordava 4 horas da manhã, ligava o esguicho da casa dela e ficava esguichando, pegava os cachorros, tudo. E ela ficava, socorro, socorro, jogando esguicho. Então, olha o trauma, é justamente o que você está falando. Sim. Aí vocês falando, eu estava lembrando, né? Lá no Livro dos Espíritos tem uma das respostas sobre as questões de
sonambulismo, né, que eles falam, né, os espíritos falam que estudando isso a gente desvendaria coisas muito importantes, né? E olha como hoje, por exemplo, a hipnoterapia ainda é vista por muitos como uma coisa absurda, como historinha, né? E imagina, né, o quanto a gente poderia ter avançado nesse sentido se não tivesse sido perdido, né? Tudo isso. E o próprio, as próprias questões, né, que eu vejo, assim, do transtorno mental em si, né? Transtorno de personalidade, entre tantos outros. Se fosse buscado o entendimento dentro da visão espírita e o tratamento, que foi muito, né, o que o Paulo falou ontem na live, sobre a questão da cura, né? Envolve as questões psicológicas, envolve o corpo, envolve o perispírito, né? Envolve os fenômenos físicos, mas pensando em termos, né, acessível ao espiritismo, seriam as questões psicológicas, né? As questões do corpo e o perispírito, que nem a mediunidade de efeitos físicos é algo mais difícil, né, de se achar. Mas se estudasse, né, como o espiritualismo estudava, né, a alma usando o espírito usando um corpo, uma alma encarnada. A psicologia não tem esse foco hoje. Separar, né, Ju, que é do corpo, né, a personalidade ali, o indivíduo se conscientizar, não, isso é do meu corpo, tomar consciência que isso é do meu corpo, né, e isso não, isso no caso da minha alma, né, sou eu, né. Sim. E a própria, por exemplo, na Revista Espírita, tem casos, né, de evocações de pessoas vivas. Gente, imagina você conseguir evocar a pessoa em espírito e conseguir conversar com ela, buscar entender, né, e ajudar. Nossa, seria maravilhoso se, né, tivéssemos avançado nesse caminho, nessa proposta científica, né, que Kardec trouxe. Seria um avanço para a medicina, para a psicologia, para nós, né? Sim. Até porque a gente conseguiria perceber todos esses traumas já numa visão mais adiantada, né? Que nem eu estava falando, às vezes a pessoa desencarna, chega numa mediúnica que traz aquela experiência dolorosa que ela não conseguiu ressignificar aqui. E aí a gente conseguiria ter uma percepção espiritual, né, do que o trauma significa para ela, né? De fato. Eu tenho um exemplo rapidamente. Quando eu tinha 16 anos, eu fazia pouco tempo que eu estava começando a andar sozinha, né, de condução. E daí tinha um bairro próximo onde eu ia trabalhar, e aí o ônibus demorava 1 hora até chegar, né? Ficava 1 hora dentro do ônibus. Ia para o município da Penha, né, aqui em São Paulo, na Zona Leste. E teve um dia que a gente estava indo e teve um acidente. O pneu do ônibus estourou e ele entrou no canteiro e foi a metade dele para a pista contrária. Por pouco que não acontece um acidente com outro ônibus na outra pista. E daí, né, eu cochilava dentro do ônibus, lá encostadinha no vidro assim, de repente comecei a sentir parar lá na frente diferente, daí eu falei, aí com o olho fechado, né? O que será que tá acontecendo, né? Demorei um pouquinho para abrir o olho, sacolejou muito, daí eu abri o olho, daí eu vi, né? Vi tudo que estava acontecendo, o motorista já estava quase entrando na outra pista e tal. Eu sei que eu fiquei, gente, eu acho que alguns meses, eu não tenho noção exata, mas eu devo ter ficado assim uns 3 meses entrando no ônibus, porque era meu trabalho, eu tinha que ir, né? E sentindo, eu percebia que o meu corpo, meu coração acelerava tudo, aí eu começava a falar para mim assim, não vai acontecer mais, já passou. Então, eu tive essa sensibilidade, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu tive essa sensibilidade de falar para mim, não, já passou, não vai acontecer mais. Tá seguro, eles vão tomar mais providência, porque estourou o pneu, tá? Aí passou uns 3 meses, assim, demorou para passar. Eu entrava no ônibus, assim, coração acelerado, aquele medo, andava, eu não conseguia dormir, né? Porque eu dormia no ônibus. Nossa, uns 3 meses eu acho que demorou. Mas eu fui conversando comigo, né? E daí, quando você faz
evocação de vivos, ou então conduz a pessoa no estado sonambúlico, você vai conversar com o espírito. Aí o espírito praticamente vai conversar com ele mesmo. Porque isso que eu ia falar. o evocador ou o magnetizador vai estar perguntando e ele vai estar respondendo e ele vai estar se ouvindo. É que nem na terapia aqui, né? A gente começa a falar e a gente vai se ouvindo. É por isso que... A gente sempre brinca, o primeiro ouvido que ouve é o seu, né? Quando a gente está em processo, eu e a gente ouve, mas... gente. A gente... Só que às vezes muito legal. A gente fala e a gente não percebe o que a gente está falando. Então, por isso que, né, quando... o impulso, não na é, Ju? TCC... O impulso. Hã? O impulso, tipo, eu vou falar e falo e pronto. Aí daqui a pouco você fala assim, opa... Não, Nossa, mas às vezes a pessoa está tão angustiada que ela não para, Rô. Ela fala, ela se esvazia. Ela começa a falar, e você só ouve. Só que em um determinado momento, ela vai soltar as crenças. Que estão ali movendo, que estão ali latentes. Então, o que você tem que trabalhar é ressignificar essas crenças que ela tem. Tem crenças que são acessíveis, tem crenças que são mais difíceis, mais enraizadas, né? Ou mas então elas ficam falando, ou então a gente fala de todo mundo, até do cachorro, do vizinho, tudo, mas não fala nada da gente. Aí, tipo, caramba, mas o mesmo esvaziou, falar já falei do de cachorro, todo mundo, sobra quem? Sobra eu agora eu vou ser obrigada a falar de mim. Mas é engano, porque mesmo falar do vizinho, do cachorro, você está falando de alguma coisa sua. Entendeu? Paulo, quando fala de Pedro, fala né? mais de Paulo do que de Pedro. É que a gente precisa ficar atenta ao que ela está querendo me dizer com essa história, com essa fala, o que tem dela ali, né? De conteúdo. Sempre tem, né? Mas, assim, por exemplo, um espírito, né? Quando a gente lê os espíritos sofredores, às vezes é uma briga, por exemplo, com um familiar, um filho, um marido, uma traição, que você fica revivenciando isso constantemente. Então, lembra que a gente fez o estudo do espiritualismo, quando o Janei fala da raiva, da cólera? Então, é um processo. Então, primeiramente, eu vivo a situação, eu fico com raiva. Aí vem o meu pensamento. Eu começo a relembrar, a pensar na pessoa e direcionar pensamentos de ela vai se prejudicar, ou foi aquela resposta que eu dei para ela, foi ruim para ela, então eu me regozijo. Aí eu vou começando a desenvolver as imperfeições, entendeu? Sim. E aí fica nesse processo. E quando você vê, você está preso nisso. Fala, Paula. Eu estava esperando você falar. Não, é porque eu estava aqui construindo esse pensamento, né, de tudo que vocês estão falando, tudo que o Paulo já falou. Como se a gente tivesse esse trabalho ainda existente, né, de trabalhar o lado espiritual, né, por que eles conseguiam tantas curas naquela época, antes mesmo de Kardec, né, do espiritismo, por conta do trabalho sonambúlico. Às vezes eles nem estavam pensando em espírito, em nada, mas só de colocar a pessoa naquele estado sonambúlico, ele está falando com o espírito, né? E a gente sabe que hoje um espírito que venha numa sessão mediúnica com esse tipo de conteúdo, ele percebe muito mais facilmente se você está sendo verdadeiro com ele consegue muitas vezes racionalizar mais facilmente, né? Porque ele está justamente afastado, ele tem sensações meio que falsas, né? De emoções, mas ele não está sentindo, ele não está assim afetado pelo corpo. O que eu quero dizer quando a gente está no corpo, a gente é afetado pela raiva. Então, se eu pensar na fulana, vai me vir aquela emoção, aí eu tenho que ter um trabalho racional, né, para lidar com essa raiva, que é um trabalho mais lento. Mas se for trabalhado comigo em espírito eu vou vencer isso, muito provavelmente, de uma forma mais rápida, né? Eu digo isso pensando na minha própria trajetória, porque todo esse estudo hoje eu percebo assim, racionalmente eu venho colocando coisas, eu venho aprendendo coisas que eu percebo que eu em espírito já racionalizei e que eu como corpo
tendo às vezes a querer fazer, a reagir de tal forma, mas eu como espírito falo, para que eu estou fazendo isso? Eu não quero mais isso não me faz mais sentido. E é muito interessante isso, né? Então imagina atingir isso de uma forma talvez mais direta, né? Assim, lá no livro do Mesmer, né, ele era fantástico, o trabalho dele, porque você percebe que é todo um procedimento que ele fazia, o rapport, né, ele buscava ouvir aquela pessoa, o que está acontecendo, quais são seus hábitos alimentares. E aí ele fazia um tratamento metódico, né, na pessoa, indicado para aquele tipo de tratamento. E hoje, quando a gente vai fazer a questão do centro espírita, que eu acho que se desviou muito da proposta de Kardec, o que acontece? Você chega no atendimento fraterno, muitas vezes no atendimento fraterno, e você vê que é um desequilíbrio psicológico da pessoa, que ela precisa muito mais, às vezes, de uma terapia e às vezes até de uma medicação, porque ela está quase à beira de um surto, né? E aí, quando você rompe com a realidade, é muito mais difícil de você trabalhar. Verdade. Aí, qual que é a indicação? Faça durante 4 semanas o evangelho no centro e depois você volta. E aí a gente vai analisar se você precisa ou não de continuar o tratamento espiritual. Eu não dou mais essa indicação, gente. Ninguém está lá escutando o que eu estou falando com a pessoa, eu não dou mais. Então, Rô, mas você percebe? Se você fala assim, gente, ó, eu entendo que você tem, você vai acolher a dor daquela pessoa, porque ela tem que se sentir acolhida dentro do centro, né? Se sentir ouvida, isso é extremamente importante, a escuta, o acolhimento. Mas é o estudo que vai transformar, porque a crença interna é inacessível a nós externo, né? E tá lá no livro dos espíritos, na parte da consciência, você não acessa a crença do outro. É o próprio indivíduo que vai identificar a crença que está movendo ele, ou os falsos princípios que o movem, e ressignificar isso. E aí, como que ele faz isso? É o estudo. Segundo a gente não fez o estudo, né, de um caso moral, onde o próprio indivíduo, que era um indivíduo extremamente colérico desde a infância, a partir do momento que ele toma contato com o espiritismo e ele percebe que é a raiva que conduz ele e não a vontade, né, ele muda. E o Kardec fala assim, ele muda não é em 1 mês, 2, 3, é imediatamente, porque ele usa a razão. Eu sou um espírito, eu tenho compromissos, eu tenho deveres, eu não posso agir dessa forma, e ele começa a usar a razão no momento de fazer a ação. Então, muda o entendimento, mas isso é fruto do estudo, do entendimento desse espírito. Tá, aquele clique, né? Opa! Abre o mundo da pessoa, né? Eu também faço atendimento fraterno, a gente está com um projeto piloto para atender casos, porque assim, o que a gente percebe, né? Além de todas essas questões heterônomas que você tem no atendimento fraterno, tem um distanciamento muito grande, a pessoa aparece lá uma vez só, aí às vezes faz o tratamento, mas não tem uma verificação se deu tudo certo, se não deu, para poder passar para o próximo caso. Não tem a indicação de que se busque outras ferramentas terapêuticas, que é importante, é necessário, e fica essa coisa, né? Então, a pessoa, ao invés de ela ter uma melhora, ela acaba tendo um reforço daquelas crenças limitantes dela, não estuda e acaba repetindo o mesmo processo que levou ela lá. Então, o que a gente está fazendo? Eu estudo psicanálise, né? E eu amo estar aqui porque me ajudou a entender muitas coisas, né, nesse contexto de trazer a pessoa, né, de alguma forma a refletir no processo dela. E a obra O Céu e o Inferno, ele faz assim, ele abre a mente, especialmente o capítulo 8, né? Então, eu tenho buscado, no grupo que eu frequento, eu faço alguns trabalhos online,
de puxar as pessoas. Gente, vamos acordar um pouquinho, né? Entre aspas, né? O acordar, né? Porque a gente sabe que cada um tem o seu limite. Mas delas se questionarem mais. Eu acho que isso é legal, né? Porque a gente cresce seguindo, né? Esse caminho da heteronomia que começa, né? Desde pequeno, desde os nossos antepassados. E a obra, ela faz uma abertura mental dentro da gente que nos leva a essa transformação e a gente a ter consciência de que somos nós que damos o passo. E aí, retomando aquele trecho que a gente estava continuando a fala, né? Ele tem ali uma frase excelente, né? É preciso ter muita coragem moral para escolher uma vida valorosa como essa, ou seja, de quando ele superou aquele desafio, né, desse corpo com deficiência física ou mental, com essas grandes privações, né, que aos olhos do senso comum é tido como uma punição, né, e esses valores morais, que é a esperança, que é a fé que a pessoa acaba desenvolvendo, que é essa fé raciocinada que a gente tem dentro do espiritismo e que a gente tem mais consciência ainda quando realmente fazemos esses estudos, a gente começa a desenvolver essa força da vontade para caminhar para frente e não ficar, né, naquela posição da vítima, ai, porque tudo é comigo, né? A gente muda esse ciclo de comportamento. Eu posso dar a sequência na leitura, pessoal? Vai ter a palavra coragem está aqui. Né? Bru, quando você fala de punição, lá no item 5, né, do capítulo 8, ele fala assim, ó, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma pode, assim, dar lugar a punições diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Para mim, isso é uma chave de ouro. Primeiro porque aqui é a psicologia. Para o estudo psicológico, né, as nossas ações têm graus. Para o dogma, não importa o que você fez. Se você cometeu o erro, você já está condenado. Percebe? E é uma chave, porque quando você trata com um indivíduo, se ele comete um erro, ele vai vivenciar a experiência da vergonha. E ele vai interpretar que ele é um indivíduo mau e que ele não tem mais salvação. Ele não consegue ressignificar, né, no sentido de, né, eu cometi um ato, eu tenho a consciência hoje que este ato está errado e eu vou, né, usar a minha força moral, a minha coragem moral para superar isso. Vou responder por isso como? Tendo responsabilidade pelos meus atos, agindo no bem, é o retorno ao bem, entendeu? Então, para mim, o capítulo, né, esse capítulo 8 é extremamente importante, e ali na punição, ele traz exatamente aquilo que a psicologia do século XIX vai estudar, né? As questões do quanto... E o Jané fala uma frase assim, ó, por isso que se pede para cada homem que ele haja de acordo com a sua própria consciência. Uhum. Ai? Porque daí ele não vai culpar ninguém, porque eu obedeci a minha consciência, então eu sou responsável. Não vai E essa culpar noção ninguém. de consciência, ela é gradual, né? Porque conforme a gente vai tendo as existências, as experiências, ela vai se ampliando aos pouquinhos. Então, muitas vezes, o que eu tenho de consciência, né? Como eu vejo as coisas numa determinada existência, ela pode mudar totalmente, né? Porque, assim, sair dessa crença da heteronomia é muito difícil, porque a gente vem numa caminhada de séculos e séculos, né, subjugando o indivíduo dentro de um sistema, e para que ele consiga ter essa clareza, eu vi uma frase uma vez que eu achei muito bonita, né, que Deus usa o tempo e não a violência, né? A pessoa vai se conscientizando aos poucos. Então, conforme ela deixa de se condenar
né? E perceber o quanto que as leis divinas, elas estão totalmente conectadas e que a gente, como indivíduo, aprende a compreendê-las, a gente vai mudando essa nossa trajetória, né? Então, eu falo para todo mundo, gente, essa é a melhor encarnação que a gente tem. Então, de não ficar olhando tanto para trás, né? Às vezes a gente tem muita gente curiosa que olha para trás, gente, não olha. O que a gente é hoje é o resultado de toda uma caminhada, né? Então, se a gente não lembra, não é para lembrar, é para seguir daqui, né? Claro, quem quer seguir né, fazer uma terapia para complementar é legal, mas essa obra, O Seu Inferno, ela deveria ser estudada em todos os centros. Vai levar um tempo, né? Inclusive, eu quero colocar o estudo dele no nosso centro no ano que vem, né? Então, por isso que eu estou me preparando aqui, conhecendo todo esse diálogo de todo mundo, a forma que o Satiro trabalha, né? E é engraçado que a gente tem essa sementinha dentro da gente, né? Sim. Porque foram construções. E aí a gente começa a fazer essa expansão dessa consciência, né? Tendo essa coragem moral de enfrentar as próprias dificuldades, de se entender como um ser em aprendizado. Então, é aí que se quebra todas essas crenças, né? Que estavam segurando o indivíduo no seu desenvolvimento, que estava se punindo. Você, poxa, depende de mim? Sim, né? E que a gente ainda se vê né, como um ser em desenvolvimento, que ainda tem muita coisa, tem muitos pontos cegos ainda. Então, assim, é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, né, da questão do nosso orgulho. Às vezes a gente acha, opa, eu já me achei, já me resolvi. Não, tem tantas outras facetas desconhecidas, é como se a gente tivesse uma casa com muitas janelas. Aí você entra na casa, aí você acessa o primeiro cômodo. Resolveu aquela questão? Né? Você vai para um outro, abriu a janela, você acessou aquelas informações e aí, né? É uma cadeia, né? Até você completar. E aí isso vai levar muitas encarnações até a gente resolver. Eu acho que tem uma coisa que, assim, eu acho que é importante o indivíduo manter o respeito por si próprio, porque na realidade tem uma série de questões de traumas aí que a gente percebeu. Ontem, ouvindo o Paulo falando, né, enfim, de cura nos 3 graus, né, físico, mental e espiritual, a gente vê que a coisa é complexa. Então, perceber também que cada um tem o seu, né, o seu momento, essa questão de lidar com o trauma não é fácil, gente. Eu advogo há 20 anos e olha, o que eu deparo de pessoas que têm traumas e tratam há muitos anos. Gente, eu conheço gente que trata trauma há 20, 30 anos, entendeu? E, assim, você chegar de uma hora para outra e falar para ela, olha, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa orgulhosa, por isso você não se desfaz esses tal, as coisas não são assim. Ô, Sueli, eu acho que ela é ignorante no que a gente está tentando estudar aqui, que nós somos uma alma encarnada, que nós temos emoções que é do corpo. Coisas que são bastante complicadas. Os psicólogos não colocam isso, por isso que fica 30 anos. Acho que tem questões que são bastante complicadas. Por isso que fica aí. 30 anos. Eu acho que o que assim, a gente precisava melhorar é o que o Paulo trouxe ontem, Sim, em termos de conscientização de cura. Porque, Su, quando, né, a gente está falando das pessoas, a consciência, o que é a consciência para a psicologia do século XIX? Então, a psicologia, a consciência, ela vai se dividir em 3. E Kardec vai trabalhar muito a questão da consciência do eu, que é o nosso mundo interno. A psicologia, né, vai trabalhar também bastante, aqui é a parte lá que começa nos ideólogos, a consciência, né, relacionada ao mundo externo, que eles vão chamar de percepção. Como que eu percebo o mundo externo, que está fora de mim. E a terceira, que é o espiritismo que vai trazer a resposta, é a consciência metafísica, que é a busca do entendimento.
né? E o objetivo do entendimento da faculdade, né? Da faculdade que estuda o entendimento é a razão. Ô, Ju, e Então, isso é uma coisa que intriga todo ser humano desde o começo. O que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Desde o começo que o ser humano começou a desenvolver a inteligência racional. São questões, a gente quer resposta. Mas você percebe, aí ele vai trazer para o sentido de, né? São 3 realidades diferentes que a gente vivencia. A interna, a externa e o espiritual. São 3 realidades que a gente precisa aprender a lidar, porque a gente está aqui no corpo. É verdade. Mas, né, isso que a Su falou, muitas vezes a pessoa vivencia um trauma e não necessariamente ela está tendo esse olhar de mudar essa chavinha, porque às vezes é uma chavinha, gente, que você muda ali e isso significa tudo, né? Não é só o espiritismo que tem a possibilidade de ajudar, mas ele tem uma grande chave, que é o estudo metafísico. Eu acho que a minha chavinha foi assim. A minha chavinha foi assim, eu posso escolher? Tá. A melhor ajuda que a gente pode dar ao outro é o exemplo, eu acho. A Diane, eu acho isso. Então, a gente, por exemplo, se a gente está sempre com um livrinho debaixo do braço, e aí a pessoa chega perto de você, você quer dar, por exemplo, vai dar atendimento, está lá com o céu e o inferno lá do lado. Eu li esse livro aqui, fala para a pessoa que está junto com você, sabe? Então, eu acho que o maior conselho que a gente pode dar é o exemplo e da nossa atitude com os outros, né? Mas porque a gente não tem como fazer as coisas pelo outro, a gente não sabe aquilo que o outro vivenciou, a gente não sabe tudo aquilo que a pessoa passou para chegar onde está, né? E então a gente não pode julgar ele, não pode falar que aquele é o melhor conselho para ele. A gente pode falar o que a gente passou. Então, aquele exemplo que a gente faz, que a gente pode dar para o outro. Isso que eu acho. Mais do que a gente querer fazer, achar que o outro tem um defeito e a gente vai consertar. Eu acho que não funciona assim. Não vai. Eu acho que é o exemplo mesmo, a pessoa vê. Eu vejo aqui em casa, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Meus 2 filhos leem muito, porque eu li muito. Agora, se eu tivesse falado a vida inteira, vai ler, e nunca tinha tido um livro, eles não iam ler. Então, por eles me verem fazendo isso, né? É um exemplo bobo, né? Mas é bem mais ou menos isso. Olha só, essa semana lá no atendimento fraterno, eu indiquei naquele caso, né? Porque cada pessoa que chega ali para conversar, gente, é de acordo com a pessoa. Não tem padrão, não tem nada disso. Mas para aquela jovem, eu falei para ela assim: entra lá no Facebook, no YouTube do EPT. O Espiritismo estuda psicologia, filosofia, né? E ciência, entra lá, eu acho que você vai gostar, porque era o perfil daquela moça ali, ela estava cheia de questões, uma infância sofrida e, né? Aí eu falei, vai lá, vamos ver, né? Ela é jovem, né? Os jovens, eles são mais maleáveis, né? Mas cada pessoa que a gente vai escutar ali é diferente, não é padrão de você estar falando as coisas. O que falam pra gente que é padrão, para todo mundo evangélico. Exatamente, a gente tem que sair um pouco desse formato, né? Mas é ignorância, Bruno, eu penso que é tudo ignorância, porque se os dirigentes da Casa Espírita, eu até me subiu uma vontade assim, subiu uma vontade lá dos pés até a garganta aqui, mas já desceu. Caramba, eu vou convocar aquela diretoria e vou falar, gente, o fazer fraterno tem que ser a partir do que o Paulo falou ontem, daí fiz um monte de anotação aqui, né? O Paulo falou, tem que ser assim, 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 porque tem o tratamento magnético também lá no nosso centro, né? Tem o passe espiritual lá na frente e tem uma... Vou reunir essa galera e vou falar assim, gente, por favor. Dá vontade. Mas mesmo, já desceu, né? já. É devagar, é devagar, porque senão nem eu dou conta. Senão nem eu dou conta, é devagar. Mas traz a proposta do estudo, porque ninguém muda sem saber, né? Então, é preciso, todo esse entendimento sobre Mesmer, né, é fruto do esclarecimento da proposta verdadeira do Mesmer.
E cada um vai ter um tempo para desconstruir dentro de si aquilo que está muito enraizado, que é quase um ritual, gente. Você chega lá, toma um passe, nananã. Mas é um isso que né? Mas assim, ó, o pessoal lá do centro que estudou sobre o magnetismo, eles têm, até 2 lá tem o livro do Mesmer, mas não leu inteiro. Aí eles foram para os magnetistas. Eles foram para os magnetistas e não para Mesmer, né? Que é movimento e eu é que tá saindo um fluido aqui de mim e tá indo para a pessoa, né? Eles estão equivocados e estão trabalhando, né? Mas a espiritualidade daquele centro ali é tão bondosa que eles ignoram essas nossas crenças limitantes, né? E fazem o trabalho, desde que aquela pessoa que chegou ali também está com esse pensamento, né? Preciso de ajuda, quero me fortalecer para eu continuar cuidando da minha família, cuidando de mim, né? Fazendo parte da sociedade, me dar o meu melhor. E daí esses 2 pensamentos, essas 2 vontades se unem e o alívio e o fortalecimento acontece. Mas se deixar só pelos desencarnados... É verdade. Mas a gente vai, né, estudar aí o espiritismo, essa proposta original, e eu acredito que a gente entra no período de restabelecimento, né? É o Cariani falou, As coisas tendem a melhorar. É a atitude, é o exemplo, porque o pessoal conversa lá comigo, alguns, né? Eu já falo tudo as minhas crenças adquiridas, né? Os meus conhecimentos Mas compra um adquiridos. livro desse, compra o Céu e o Inferno, dá para o dirigente, fala, olha, essa é a mais nova tradução, tá bárbara. Não fala que a outra foi adulterada, nada, dá essa. Fala assim, olha, então, essa aqui é mais nova, tem 200 anotações, olha que legal. Você não sabe, menina, desde 2015 a propaganda que eu faço lá dentro daquele centro. Compra, já quase que dei de presente mesmo alguns livros lá. Eu entrei num grupo de estudo que eles estavam lendo o livro dos médiuns e o Céu e o Inferno. E aí o Céu e o Inferno estavam lendo a outra versão. Aí eu virei e falei assim, bom, tá bom. Aí eles liam, né, um parágrafo. Aí eu falava assim, quando eu via que estava diferente, eu falava assim, gente, eu posso ler a versão original? Posso ler? Eu vou ler um parágrafo, tá diferente. Aí eu lia. Falei, vocês viram como tá diferente? O trecho que foi destacado, que está diferente, não foi excluído aí dessa versão que vocês estão lendo, é importante. Isso, nossa, é mesmo, né? Então, sabe que a Ferral está com uma versão, e agora a gente está lendo essa outra versão. Assim se mesmo, você plantar, né? a sementinha da dúvida, deixa a né, versão original. Ela brota. Deixa na biblioteca lá, e aí, né? A pessoa começou eles, nossa, mas isso daqui não estava... então, não é importante? Nossa, é verdade. Então, gente, vamos ler aquela... O que vocês acham? E aí a gente está lendo. Então, Sueli, a adulteração já começa no índice e no prefácio. Mas é que quando eu comecei, eles já tinham, na verdade, já estavam acho que no céu, no capítulo 3 já. Então, eu não peguei o prefácio com eles, entendeu? Mas já levantou a orelha, né? Opa, tem algo errado. Na verdade, eu queria ler o livro dos médiuns, estudar o livro dos médiuns, né? Eles iam começar, mas depois eles leem uma parte dos médiuns e uma parte do Céu e o Inferno. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa bem rapidinho, falando no livro dos médiuns. O livro dos médiuns e dos espíritos estão intactos, né? Ou há controvérsias? Porque eu fiquei sabendo que tem uma outra versão do livro dos espíritos que vai sair. Eu acho que eu sei. É tradução. Essa que você está falando, essa nova versão do Livro dos Espíritos, tem que tomar cuidado para ver se não é aquela tal Livro dos Espíritos, não sei o quê, que foi um grupo espírita não é essa, aí não. que... Não é essa, não. É uma que o Satiro falou. Não, mas é a tradução. Não é a tradução pelo Emanuel Dutra. O Emanuel é o que traduziu esse Céu e Inferno, né? Que a gente está estudando. A tradução é dele. E ele vai fazer, a pedido da FEAL, a tradução do Céu e Inferno, do livro com dos notas, Espíritos. né, Ju? Com notas.
com notas, e assim, pelo menos eu me identifiquei muito com a tradução dele, se tornou uma leitura muito fácil, assim, muito Mas eu compreensiva, né? gosto do Herculano. Eu gosto das traduções do É bom Herculano. Eu ter os também dois, né? gosto. Eu tenho do Herculano também. Ele põe umas notas boas. Eu acho muito Isso legal. também. Mas Ele acho que, destaca algumas coisas. por exemplo, na tradução do Herculano, no nosso estudo de terça-feira, aqui até foi a gente estava estudando Nem Céu nem Inferno, e quando a gente foi procurar no Livro dos Espíritos, a tradução está errada, o verbo. Porque A deu 243, que Deus não é, impõe. Joana? Oi? É a 244A, não é? Eu não lembro mas, agora de gente, cor, 4 e Rô. 244A, que era uma pergunta só e acabou estando em duas, e a gente ficou com dúvida aqui. Se era Mas o o espírito ou verbo se é era Deus. servir. Porque a gente, né, foi buscar no francês. Então, a tradução dá, entendeu? Dá uma interpretação diferente. E a minha é do Herculano, e dá uma interpretação diferente. Tem muita diferença de tradução do Herculano, por exemplo, para do Guilom, no Livro dos Espíritos. Tem, assim, eu não lembro, a partir, eu não lembro, 800 e alguma coisa a pergunta, mas acho que é 827. É completamente diferente. Então, essa questão da tradução é uma questão antiga, que tem muito estudioso aí espírita que diz que existem verdadeiras adulterações partidas de traduções equivocadas, não que tivesse tido uma adulteração no livro em francês. O que aconteceu em francês está no Céu e Inferno e está na Gênese. Nos outros, em francês não aconteceu, mas aconteceram o quê? Verdadeiras adulterações na hora da tradução, que houve uma tradução tendenciosa. Do sentido. Exatamente, do sentido. É nesse sentido, eu acho. Porque nessa questão que surgiu no estudo, eu levantei e falei, gente, mas como está escrito aqui, se é Deus, então Deus impõe, que é o oposto do que está escrito em cima. Né? Deus não impõe. Aí embaixo tá lá, Deus... Eu não lembro agora a pergunta em si, mas tudo bem. É a 243, ó. Vê se é, ó. Os espíritos conhecem o futuro? Aí ele coloca, depende ainda da sua perfeição, quando quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Não é essa não, Rô. Eles lhe parece presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus, depois da morte, a alma vê a barca. Não é essa não, Rô. Ah, tá. É outra. Tá por aqui. É que era uma lição que a gente estava estudando naquela semana que a gente identificou lá, ficou em dúvida. Uma semana anterior a gente estava estudando. É que a Marisa me mandou aqui, depois eu procuro. Mas não é essa. Mas assim, eu sou igual a Ariane, eu gosto muito, eu sempre uso as do Herculano, que para mim são as que, né, me parece mais bem traduzida. Pode, lógico, né? Pode acontecer um erro? Pode, gente, né? Mas quando são dúvidas que a gente tenta buscar lá o Google, tentar uma tradução, buscar a ajuda, né, do Lucas. As do Herculano são muito boas. Alguém quer continuar a leitura? Pode continuar, Bruna. Então, vou voltar lá. Deixa eu abrir meu coisinho aqui. Normalmente, também é um desafio importante para aqueles que escolhem reencarnar junto com essas criaturas corajosas para ficar ao lado delas como acompanhantes, cuidadores, pais, presentes, secundando essa importante tarefa. Esses agem como um atleta que apoia em seu ombro o outro corredor acidentado, abrindo mão da vitória para ajudá-lo a caminhar até a chegada. Lembra que foi aquilo que a gente já estava comentando, né? Desse ponto de apoio, de como a família interage, né? E esse despertar dessas capacidades, né? Que cada um ali vai exercendo o papel. Essa vitória é maior simbolicamente do que a daquele que cruzou a linha em primeiro lugar.
Não dá para imaginar a felicidade que sentem aqueles que enfrentam juntos as dificuldades da vida e depois se encontram no mundo espiritual que os recebe em festa, ou seja, comemora todo mundo junto, né? Porque o que mais aquele grupo espiritual ali que tá junto ali por afinidades, né? Imagina a delícia que é, né? A escolha de, na vida, ajudar aqueles que enfrentam como heróis essas dificuldades extremas, abrindo mão das distrações terrenas, é a mais lúcida explicação das seguintes palavras de Jesus. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com quem te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos, né? Como é importante, né, esse olhar que a gente vai adquirindo, e é uma educação para o próprio espírito, né? Então envolve todo um grupo familiar, não somente aquele que sofre a prova, porque tá todo mundo ali interligado e tá junto. Então esse apoio da É família, uma missão coletiva. isso, nesse caso é uma missão coletiva, né? Esses E espíritos olha, escolheram a missão coletiva. e olha que Isso. importante ver dessa forma, entender dessa forma, porque assim, eu penso até num caso conhecido aí. Você pega uma pessoa que muitas vezes se coloca na condição de vítima, né? E que se abate e até se vê humilhada, né? Por passar. Se ela conseguir entender isso, eu não sou vítima. Eu escolhi passar por isso porque eu tive coragem. E é essa coragem que eu preciso utilizar agora para passar por Sim, tudo isso, né? é uma Muda outra visão. totalmente. Eu tive um filho de uma amiga minha que ele falou assim: eu me sinto indigno, por isso eu me sinto fraco. Então. Aí eu falei para ele assim, e eu falei assim, porque o que acontece? A gente vai estudando, vai conversando, parece que vai entrando assim no subconsciente, sabe? Quando você vê, você já falou, aí fala, caramba, eu falei isso, caramba. Aí eu falei para ele assim, não, o fato de você ter escolhido reencarnar novamente já te habilita para tudo que você tiver para enfrentar aqui, Sim. né? E daí depois a mãe dele conversando comigo que ele ficou muito impactado com aquela resposta que eu dei, né? Porque ele tá se sentindo muito e entra um pouquinho, acaba que entra um pouquinho de vítima também, né? Aí eu Eu acho falei, que essa nossa, que coisa bom. da dignidade, Fruto dos nossos estudos. eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam perceber que elas é inerente à existência, a dignidade. O que eu entendo disso, eu acho que a gente precisa olhar para a dignidade, né? Valorizar a dignidade que Ele cada um tem falou e no o outro sentido assim, também. de que ele não merece nada de É um bom, valor de que ele intrínseco, eu merece acho. sofrer mesmo, de que ele tem que estar no pior que tem na humanidade, ele tem que estar junto, nesse sentido, sabe? Falei, não, você não é indigno, Então, não. mas mesmo uma pessoa que ela incorre em uma Você série é de muito erros, forte. ela não perde a dignidade é algo intrínseco a ela. O que eu acho que a gente tem que fazer em termos de sociedade é fazer com que ela olhe para esse valor que ela tem e ela consiga reconhecer isso e realizar coisas. E aquele também, né, que às vezes incorre em atos que ferem as outras pessoas, Que fica com vergonha, compreender daí fica se sentindo indigno, a né? própria Não, dignidade e a dignidade do outro. A autoimagem, né? Como ele se vê, né? Fica naquela emoção de medo, né? De vergonha, De vergonha, e que nem a Ju paralisa. falou. Né? E aí eu mereço tudo de ruim, aí acaba se enfiando cada vez nas coisas que o maltrata, né? Que o fere. Permite que os outros façam isso também com ele. Que as outras pessoas ao redor, né, acabam ganhando como se fosse uma espécie de autoridade. É isso que a gente vê muito nas famílias, que tem essa coisa do depreciar o outro. Aí a pessoa vai crescendo com aquilo, né? Então, por isso que é tão importante, né, ter esses... Elege um da família para falar assim: você é a ovelha negra, você é a causa do mal, do desentendimento todo nosso aqui. Não, né? Cai na culpa, né? A pessoa olhar para o valor dela e perceber que ela a qualquer momento pode modificar e que Só o fato dela estar aqui encarnada
Ela teve muita coragem, muita vontade, muita força para, né, Verdade. escolher retornar novamente e continuar o desenvolvimento dela. Exatamente. Ela já é digna, né? Sim. Eu posso seguir? Sim. É só destacar essa última parte, que ele fala da palavra de Jesus, né? É bem a caridade desinteressada, né? Você convida as pessoas e sabe que elas não vão poder retribuir nada para você, né? E mesmo assim, você está fazendo, né? Fazer sem pensar nessa retribuição, né? A gente É reconhecer o tocante. bem, falar, vou fazer, e Porque é um isso dia é o certo. reconhecer. É o justo, né? É o justo. É muito lindo isso, O né, bem, gente? né? Fala sério. Verdade. Então, vou seguindo aqui. Sim. Essa teoria moral, que constitui as verdadeiras leis da alma, resolve qualquer contradição aparente dos ensinos de Jesus. Representa o sentido profundo de que Jesus afirmou no Sermão do Monte e causa muita estranheza naqueles que enxergam a vida do ponto de vista dos prazeres. Aí vem as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Essa parte das bem-aventuranças gera realmente muita contradição, né? Porque quando a gente vem de uma educação heterônoma e a gente não tem ainda ali aquela habilidade, aquele raciocínio um pouco mais desenvolvido, a gente perde a oportunidade de desenvolver esse discernimento, né? Então, olha como é importante de novo, né? Estudar Janet, estudar a obra, para que a gente consiga tirar, né, essas capas que a gente coloca na gente sem a gente perceber, que mantém a nossa ignorância. E aí a gente percebe o quanto que Jesus trouxe tantas coisas que a gente não chega nem no fio de cabelo de entender, mas a gente está nesse processo, né? E essa questão do que a gente vai entender depois, quando a gente conquista uma certa autonomia, o que é, né, a misericórdia, realmente o que é a justiça, de se compreender a todos nós como partícipes de um desenvolvimento que começa primeiro na gente e que reflete naquele grupo, né, por conta das interações, aqueles pontos em comum daquela família que foi reunida para poder vivenciar aquela experiência mais difícil, para que haja um ganho espiritual e uma evolução em conjunto, né? Eu lembrei agora o Eurípides Barçanufo, né? Enquanto ele esteve encarnado, ele não entendia o Sermão da Montanha. Ele questionava e falou, como assim bem-aventurados que sofrem, né? E depois que ele teve a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, aí caiu a ficha nele. Aí ele começou a estudar o Espiritismo e se renovou, né? Tem um livro que ele escreveu que até o pessoal lá do meu centro está estudando, mas assim, me deu tanta cólica, porque assim, devolve de volta para a heteronomia. Eu fiquei, perdão, gente, mas eu fiquei horrorizada. Qual livro? Porque a partir do momento, eu não lembro agora Tá. o livro, mas ele faz a gente voltar para trás. Aí eu peguei o Céu e o Inferno, gente, tá aqui, ó. Aí eu li um trecho, falei sobre esse trecho, né, gente? Sempre questionem tudo que vocês leem, né? Eu tentei não interferir demais, mas dar aquelas, gente, sabe, de acender o alerta? Só para acender o alerta. Porque eu não posso interferir no processo de leitura das pessoas, mas, gente, sempre questionem, né? Então, essa foi a mensagem que eu queria deixar. Porque às vezes a gente vai lendo, e a gente ainda não tem, assim, uma compreensão ampliada, né? Claro que a gente também está aprendendo. Eu estou aprendendo com vocês aqui,
tenho muita coisa para aprender, que nem assim, eu já entendi que eu vou levar uns 10 anos para entender, pelo menos, né, Sueli? Eu falei, Satiro, 10 anos para terminar o Céu e o Inferno? Tá bom. Tá bom, fica bravo comigo. Mas porque a gente muda bom. esse pensamento, né? Mas, ó, É que nem Bruna, o Conte falou há 15 dias atrás, se a gente conseguir 10 anos ler o Céu e o Inferno e tirar alguma coisa, assim, realmente interiorizar, tá bom, entendeu? Tá bom. ó, antes o meu ponto de vista em relação ao Sermão da Montanha era de resignação, aceita, né? Eu posso não compreender agora, porque eu não lembro, não tenho a minha memória, eu estou na minha atual encarnação e tal, mas quando eu retornar à vida espírita, eu vou lembrar, eu vou, né? E não é isso que Jesus está falando. É assim, Rosângela, Não que é a de igreja aceita, trouxe, resignação, né? A igreja fica interpretou pacífico. Não é dessa maneira. E aí pacífico, isso foi não, fica passado para gente. passivo, né? Porque dá a impressão de que Jesus está falando, fica passivo, e não é. Para dominação, né, do Exatamente, povo. E não Aceita não porque é essa aí a o ideia. povo aceita que Aí- dói aí menos, se né? a gente identifica em Jesus uma moral autônoma, não é essa a mensagem que ele está passando. Né? Se a gente começa a compreender ali o que o espiritualismo racional vai trazer para nós de enquanto alma encarnada, não é esse ponto de vista, né? Exatamente. tem que superar, né, os desafios, ressignificar, como aqui nesses exemplos ele colocou anteriormente, né, de você estar vivendo um desafio e ter a força a esperança, a visão de que a vida existe uma vida futura e que nós temos condições de estar superando, enfim. E aí, vamos lá, Bruna? Dá para avançar mais um pouquinho? Dá, né? Acho que dá que oração. Ainda tem tempo. 11:09. 11:10. Dá para dá um sim. pedacinho. Mas a prova da riqueza daqueles que vivem a fartura e não enfrentam grandes dificuldades não está entre as mais fáceis do ponto de vista da vida espiritual. Ela deve ser escolhida com muito cuidado e preparo, pois, diante dos apelos materiais, fica muito difícil o indivíduo ficar consciente dos verdadeiros propósitos da vida e não cair no ócio, no orgulho, nos privilégios. Essa condição, segundo as leis da alma, servem para que o indivíduo use seus recursos de maneira a fazê-los renderem frutos em benefício de todos, para auxiliar aqueles em dificuldade ao seu redor, como também agir em virtude dos avanços da humanidade. Por fim, as leis da justiça divina apresentadas nesse capítulo por Allan Kardec definem que o sofrimento moral atormenta o espírito imperfeito indefinidamente, até que ele se arrependa sinceramente, pois essa conscientização é a mudança em sua disposição moral, o ponto de virada a partir do qual iniciará o caminho de volta para o bem. Deus já assinala esse momento como um alívio para o incentivar, dando-lhe esperança. A espírito... Aqui, ó, para depois quem quiser, lá no Céu e Inferno, na página, deixa eu ver aqui, 256, tem o artigo sobre a Condessa Paula. E ela vai falar exatamente isso que o Paulo colocou aqui, né? Fundamentado na teoria moral. Uhum. Ela fala, ela é uma condessa que escolheu a prova da riqueza, que é uma prova difícil do ponto de vista espiritual. Mas a forma como ela coloca, né? E ela conseguiu superar de uma forma muito bonita. E ela fala assim, ó, trabalhadores, eu passei pelas mesmas fieiras que vós. Eu, a nobre dama, como vós, ganhei o pão com o suor do meu rosto, suportei privações e atravessei intempéries. Foi aí que se acrisolaram as minhas forças, as forças de minha alma,
sem o que eu teria provavelmente falido em minha última prova. Ela só conseguiu superar a prova da riqueza pelo que ela adquiriu em outras vidas. Porque a história da vida dela, né, para resumir, ela vai contar que ela era uma dama, que ela não trabalhava, né, por causa da própria condição do marido, mas ela tinha, gente, uma preocupação tão grande com os empregados, ela pagava o salário pontual, ela guardava dinheiro para ajudá-los, então, mas aí depois a própria, né, explicação que ela dá faz com que a gente compreenda como ela conseguiu vivenciar isso. Não foi uma vida, percebe? Ela traz ali toda a experiência de vida. Então, e num outro artigo da Revista Espírita, Kardec fala assim, ó, quando a gente tem a necessidade da reencarnação, a gente precisa passar por experiências para a gente aprender a se colocar no lugar do outro. Porque é muito difícil eu me colocar no lugar do outro quando eu não vivenciei uma dor semelhante. Igual nunca, né? Porque é subjetivo. Mas semelhante. Aí eu consigo, poxa, eu posso imaginar a dor que você está sentindo, ou o sofrimento que você está sentindo, mas aí é aquela questão da dignidade moral, né? Eu acredito em você, você tem habilidades para superar isso, você é maior que isso, né? Você tem a sua força, a sua coragem, e aí vai. Mas assim, depois, né? Quem gosta dessa parte, leia lá o depoimento dela, é maravilhoso, da Condessa. Eu não vejo a hora da gente tá na parte das comunicações estudando. Eu acho que a gente já está fazendo isso no mundo espiritual, viu? Porque eu não vejo a hora da gente ler as comunicações e a gente ir falando, né? Todos nós, assim. É porque, às vezes, para a gente poder, o importante da comunicação, porque a parte experimental da psicologia é as comunicações, né? Para a gente entender o que o espírito está falando, a gente precisa da teoria. Porque quando a gente vai ler a parte psicológica, as experiências, a gente precisa estar com a teoria muito bem compreendida. Vai dar tempo, eu acho. Vai dar tempo. Né? Gente... Por exemplo, 10 anos. Esse nosso estudo tem um... Foi tão engraçado, gente, porque o espírito, ela é um espírito feliz, mas no depoimento dela, quando a gente terminou de ler, todo mundo olhou e falou assim, nossa, ela tem o entendimento católico, a fala dela é católica. Mas ela é um espírito feliz, né? Mas a fala dela, ela destoa totalmente dos espíritos, e principalmente nos felizes, tem muitos espíritos que conviveram na sociedade, né? Sr. Sanson, esqueci o nome do outro, que é o que eu mais gosto. E tem uma fala diferente, e foi muito perceptível para o grupo, né? Quando veio dela, tem o do Dr. Demeuri, que é, assim, maravilhoso, Dr. Demeuri. E, então, você vê a diferença, né? E esse é o Sr. Sanson, eu brinco, né? Ele foi o espírito que mais me marcou, por causa da Gênese. O depoimento dele, gente, me lembra a Gênese, que é o meu xodó é a Gênese. Aí ele fala assim, ó, minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus. Gente... É a coisa mais linda, né? Minha pátria não é aqui o Brasil, né? A cidade que eu moro, a família que eu tô aqui na minha casa. A minha pátria é o espaço. E o futuro é Deus. Se a gente for pensar essas circunscrições, essas divisões, circunscrições, isso só serve para cá, gente, só para organização. E aprisiona, né, política, não serve para mais nada isso. Interessante esse senso que a Sueli está falando aí de, por exemplo, a gente num determinado canal aberto que tem na televisão, é muito tendencioso em eles trazerem a cultura do carioca ou a cultura do paulista. E o resto do Brasil é esporádico, tipo, nem existe. Aí fala assim, vamos assistir... A gente viu uma charge, né, na biblioteca lá na Avenida Paulista, esqueci o nome lá. A televisão tá ligada e tem uma senhora preta
vestida de empregada, né, antigamente, com lencinho na cabeça e tal, varrendo. Aí ela olhou para a televisão anunciou assim: vamos começar o programa da mulher brasileira. Aí a empregada falou assim: madame, seu programa vai começar. Tipo, não era para ela, era para a mulher brasileira, que é a branca, todo aquele clichê, né? Aí hoje tem essa mesma televisão aberta, eu percebo nela uma força de não ter mais esses marcos, essas divisões, sabe? Tá num esforço de apresentar a cultura do Brasil inteiro e não ficar regionalizando. E assim, mais, Rosângela, até assim, da gente pensar que todas essas divisões não fazem sentido, seja lá que divisão for, nós somos todos seres humanos. No noticiário, de não ficar o país Brasil, o país da Europa, o país não sei de onde, sabe? É a humanidade. Mas você percebe, Rô, que a questão não é externa. A questão não é externa, a questão é interna. Porque eu não vou mudar o mundo. Eu posso mudar a mim mesma, que é o que Kardec fala. A mudança é individual para que ela reverbere no coletivo. Porque exatamente. o homem, quando ele se instrui, ele muda suas crenças, ele cria leis mais justas, né? Sim. Ele cria um estudo que possibilite a diversidade do ser, e não a igualdade no sentido de todos têm que ser bons em tudo, ou todos têm que ser perfeitos, entendeu? A frase desse espírito, ela traz tanta força, e o futuro de todos é Deus. Caminhar conforme eu desenvolvo, né, as três consciências, a de mim, a interna, o mundo externo, e a metafísica. O estudo metafísico é o estudo dos seres, e o ser absoluto, Deus, né? Muda todo esse entendimento. Porque na realidade nós somos todos iguais, somos todos espíritos. Só que nós não somos todos iguais. Estamos em estágios diferentes. Então eu posso ser diferente de todo mundo, porque cada um é uma individualidade vivendo um momento, né? Que faz a diferença. Então isso é difícil da gente entender. Ariane, eu acho que a igualdade é de criação e de dignidade. Sim. Agora, de caracteres, nós somos completamente diferentes. Como processo evolutivo, o Espiritismo ensina que a gente está diferente, que a gente é diferente. Os caracteres são diferentes. Mesmo, né? As personalidades se desenvolvem tudo diferentes, né? E por isso que juntos que nós conseguimos ser melhor, né? Porque a Sueli tem uma qualidade que a Juliana não tem, e a Juliana tem uma qualidade que a Rô não tem, que eu não tenho, e cada um vai se somando, né? Não é porque, né? A gente tem que se e a gente aprende na interação, melhor, né? A gente aprende na interação. A gente aprende dando exemplo. A gente aprende dando exemplo, principalmente. E quando a gente vê lá no estudo da Gênese, que é uma chavinha ali, né? O capítulo 6, que foi, né, retirado os itens, ele fala, né? A natureza, o brasão do universo tem uma só divisa, a unidade e variedade. Remontando-se à escala dos mundos, encontra-se a unidade de harmonia e da criação, ao mesmo tempo em que uma variedade infinita nesse imenso canteiro. Percorrendo os degraus da vida, desde os últimos seres até Deus, a grande lei da continuidade se faz reconhecer, considerando as forças nelas mesmas. Gente, porque o que a gente vê é a variedade, a série dos seres. Cada um de nós não passa por séries, estados de desenvolvimento. E dentro desse estado, a gente tem as relações, né? Mas o que é bonito em nós, e que não era visto, e hoje, né, se ressalta isso, é a diversidade. Sim, nós somos iguais no sentido do ponto de partida, simples e ignorante, né? Segundo a visão espírita, o ponto de partida é igual, simples e ignorante. Deus cria, né, de todos os tempos, simultaneamente, incessantemente,
né, já criou. A diferença do Cristo para nós é que ele foi criado lá antes de nós. Alguns milênios. Só um bocadinho antes, né, gente? Eu acho que não é esse milhões, termo né? aí não, viu, Sueli? É mais longe. Uns milhões de anos Tem o artigo da Revista Espírita, chama Os Messias do Espiritismo. Gente, leiam, é lindo. Messias do Espiritismo? De sexta-feira. Ô, Ju, quando você achar essas preciosidades, se você tiver um tempinho, posta lá no grupo Espiritismo para Todos. Eu, por exemplo, eu espalho para todo mundo que eu tenho aqui no meu celular, depois eu espalho tudo. Não, eu estou fazendo assim, no estudo de sexta, a gente está vendo todos, estudando a Gênese com a Revista Espírita. Então, todos os artigos que a gente ainda não começou a Gênese propriamente dita, a gente está na apresentação ainda, mas mesmo na apresentação, as pessoas que, por exemplo, o Marcelo Henrique, ele fez a citação do artigo dos cismas. Aí a gente foi ler todos os cismas, é muito bom, é a proposta que Kardec queria, né? Como o Espiritismo se constituísse depois da fase de elaboração. E aí, o próprio Kardec, no capítulo dos cismas, ele fala, leiam o artigo, né, os Messias do Espiritismo. E aí são muitos espíritos, Lamennais, Erasto, São Luís, Pascoal, e vários, né? Todos dando as mensagens sobre a questão dos Messias. Qual revista que tá, Ju, e ano e mês? Os Messias do Espiritismo. Peraí, deixa eu ver aqui no meu papelzinho, sabe, na minha sabe por cola. que eu fico pedindo para vocês? Porque o que eu tenho feito? 66, abril de 66. Abril. Não, peraí, esse aí é o Espiritismo sem os Espíritos, peraí. Tem os uma outra Messias do mensagem que eu tô Espiritismo, para perguntar para vocês. Oi? É fevereiro e março, um mês. Mas é só olhar lá que tá lá. Fevereiro e março de 66? Isso. Tem um artigo que ele vai falar do Cristo, gente. Ele fala assim, Cristo é eu preciso dessas mensagens, porque a gente, terça-feira a gente tem um grupo de prece e passe à distância. E são 7 pessoas, né, que participam. Então, no momento lá, tem um momento que cada um escolhe sua mensagem para falar, ou prece e tal, e daí eu tô dando prioridade para pôr essas coisas, gente, artigos, mensagens. Essa mensagem é linda. E o pessoal fica assim impressionado, porque não é coisas que eles acostumavam ouvir, porque ficava tudo na superficialidade e nem estuda. Então, é mensagem, né, impactante, entendeu? Da pessoa parar e falar assim, opa, sabe? De talvez virar essas mensagens são, acho que são 13, se eu salvo engano. Eu acho que o meu esposo e a gente só leu ainda, a gente está lendo em fevereiro. Mas assim, ele fala assim, ó. Fevereiro e março. Não existe um Cristo, existem vários. O Cristo é um dos que veio, né? E que vocês deram o nome de Cristo. E aí ele está falando da unidade de pensamento. Que a gente não conseguia ter toda essa compreensão. E na Revista Espírita, de 68, tem um artigo, agora eu não lembro, deixa eu ver aqui. 1868 também. Aquelas mensagens que o Paulo colocou na live dele, que ele colocou, tem uma até que ele falou que foi você que achou e passou para ele. Eu procurei na Revista Espírita, não achei, Ju. Então, mas ela tem no Livro dos Espíritos, porque lá na Revista Espírita dá a impressão, né? Porque ele está falando quando ele traz esse artigo, ele está falando da qualidade da mensagem, né? De que você não tem que se ater no nome do espírito, sim, a qualidade da mensagem. Mas eu estava fazendo uma busca, né? Por causa do nosso estudo de sexta, e essa mensagem está lá no Livro dos Espíritos. Está na pergunta, deixa eu agora ver a pergunta, porque aí vocês conseguem ver. Espera aí. Nossa Senhora, tanta coisa que está aqui. Está no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. É lindo esse capítulo. Na pergunta 8, no item 886.
Tá lá. Tem 8. Ô, Ju, 886. voltando ao 886. artigo do Cristo, você está falando que aqueles que foram ungidos, a palavra Cristo, é isso? Não, ele está falando no Ou- sentido a de gente Cristo, chama- Por exemplo, eles falam que o Krishna é a mesma coisa, é o Cristo também, é a mesma palavra, né? Só que no termo indiano, que quer dizer o ungido, o escolhido e tarará, para trazer As as, mensagens. as mensagens, isso, os ensinamentos. Então, aí, é nesse sentido que você está falando? Então, ele está falando ali sobre a questão da renovação social, né? Os tempos são chegados, de todo esse processo. Então, ele está falando de todos os espíritos que já vieram e dos que, Olha, que beleza. né, estão vindo e dos que vêm agora como missão de restabelecer tudo. Então, é nesse contexto que ele está trazendo. É que a desconstrução que Kardec faz é no sentido dogmático. Cristo Salvador, é só o Cristo que veio lavar a multidão os pecados das pessoas com o seu sangue, é o sofrimento do Cristo que Essa salva a ideia de humanidade? Salvador é equivocada. Então, Ter um cristã, Salvador né? Que é só equivocado. Jesus tem que, É né, chegar heterônomo. lá. Isso. É então heterônomo. e assim como que ele fala, é um artigo longo esse, na Revista Espírita de 68, no estudo de dezembro. Então, ele vai falar, ele traz a questão do Cristo. Onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Só que ali, gente, ele vai trazer a questão da vontade como uma força ativa. Ele vai trazer a vontade no sentido de unidade de pensamentos dos espíritos que querem fazer o bem. Ele vai falar da relação que a gente tem, que é essa parte que o Paulo tem explicado, e vai falar, né, a questão que sempre surge a dúvida, que é o nome do artigo, né? O Espiritismo é uma religião? É o nome do artigo. E aí ele vai falar assim, ó, ele é uma religião no sentido filosófico, não dogmático. Mas em que sentido? Que a gente vem conversando. O espiritualismo, a moral dele se fundamenta no estudo do Cristo. Não faça o outro que não gostaria que te fizessem. As ações têm graus. Então, pagar, né, o bem com o mal, até você é do vício à virtude. Então, você pega uma virtude que é fazer o bem e a pessoa te paga te devolvendo o mal. E a maior de todas as virtudes é o bem pelo bem, onde eu, né, já conquistei valores e virtudes. E aí, quando ele vai falar que ele vai analisar, esse é um artigo que eu amei ler, ele vai analisar a questão da salvação para a igreja. Quando você faz uma prece, é a busca da salvação individual. E com quem você se conecta em pensamento? Com quem você emprega a sua vontade? Para si mesmo. E o Espiritismo traz um outro entendimento. Então, é nesse foco que a gente está buscando o estudo, Fora da né? igreja não há salvação. Então, aí que o Espiritismo diz, para da caridade. E o que é a caridade? É aquele artigo lá de 66 que eu mandei por... agora eu não lembro o ano, aquele que eu mandei para o Paulo, que está lá no Livro dos Espíritos, e o que a gente vai ver as relações, a questão da unidade de pensamento. É o que esse espírito fala. Meu futuro é Deus, mas para chegar a Deus eu preciso passar pelas séries, pelos estados de desenvolvimento. Então, na realidade, o Kardec desconstrói essa palavra Cristo, é isso? Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Mas desconstrói esse dogma, né? Desconstrói o dogma, né? Vamos dizer assim. Isso, mas ele vai trazer Entendi. a questão que são muitos espíritos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver a fala. Ele vai trazer a desconstrução de muitos dogmas que a gente tem incutido dentro de nós. Quando a gente estudou o artigo O Espiritismo sem os Espíritos,
que é assim, você fica chocada com as coisas que Kardec pontua, e Eu o já li outro esse aí é também. o espiritismo independente e o espiritismo É. sem a prece. Ó, São 3 questões que Kardec propõe, né? Que a gente está fazendo o estudo da Revista Espírita, porque é o próprio Kardec que Você cita, vai né? colocar isso daí lá no bate-papo depois? Do que? Da revista? Essas mensagens, esses comentários que você está fazendo aqui para nós, vai Então, fazer lá eu no ainda estou bate-papo? recortando elas, Rô, porque... Ampliar essa visão de Cristo, né? Então, porque o que que eu acho? Às vezes, né, colocar o artigo inteiro e fazer uma introdução. O Paulo que é bom para isso, porque eu não sou muito boa para isso. O Ah, então Paulo, acho podia que, convidar né, o Paulo ele desse tema escreve para muito ele. bem. Mas Ju, aí a gente eu acho que deu 11h32, dá para finalizar a gravação aí? A gente continua mais um pouquinho? finalizo. Deixa eu fechar aqui.